Eu vou começar pela Bíblia, é que o texto de Êxodo é claro, quando diz: não farás imagem de esculturas, não as adorarás, nem prestarás culto. Jamais Deus levaria ou permitiria que a imagem da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, é o Deus homem. Eu não acredito que Deus iria contra a sua própria palavra. E, inclusive, os amigos católicos, os católicos, eles tiram a imagem de Jesus, né, dessa imagem do Santo Sudário, certo? Então, eu jamais aceitaria que Deus providenciasse uma imagem do próprio Deus, que Jesus Cristo é Deus, homem, indo contra o texto de Êxodo. Mas você acha um problema adorar Jesus, não o pano em si? Porque eu falei isso aqui na live, inclusive, que se alguém vai adorar o pano, aí essa pessoa tá com um sério problema, né? Aí o problema é da pessoa, do Não indivíduo. estou falando Não do é... pano, estou falando que a imagem pode levar a outras imagens, e, na minha opinião, isso vai contra o texto. Outra coisa que Mário, eu gostaria de colocar dificuldade, outras minhas dificuldades. Outra coisa. Mário, vamos só responder uma por vez, senão você vai colocar vários questionamentos de uma vez, aí a gente vai ficar meio perdido. Um de cada vez. Sobre essa questão aí das imagens, o texto fala: não farás para ti alguma imagem. Só que o sudário não foi alguém que fez o sudário. A não ser que alguém consiga provar que foi uma falsificação. Aí sim, aí alguém teria feito. O sudário é, por assim dizer, um flash, vamos dizer assim. A minha segunda dificuldade que você falou aí. Vejam bem, complexidade não significa que tenha obrigatoriamente vindo de Deus. O diabo também é um ser inteligente. Então, vejam bem, dizer que o Santo Sudário tem complexidades, como vocês demonstraram aí, tudo bem. Mas afirmar que isso vem de Deus, não podemos. Olha, tem pirâmides, tem as pirâmides, tem as múmias e outras invenções que questionam-se muito com a complexidade imensa. Então, mas as pirâmides e as múmias são diabólicas para você? Olha, na minha opinião, você sabe que o Egito ele é um centro de magia, né? O centro de magia. O Egito foi que lutou contra o próprio Deus lá com Moisés. Vou voltar para a questão lá. O que o mandamento diz é que não farás para ti imagem e escultura. Só que o sudário, ele não foi alguém que fez o sudário, a não ser que você consiga provar que é uma falsificação medieval. Aí sim alguém foi lá e fez. Então, é simplesmente alguém que foi lá no pano, esse pano tirou o flash por causa da ressurreição, a imagem ficou gravada lá. É só isso. Sim, mas aí que está. Isso vai contra as escrituras. Deixa eu dizer esse mandamento aqui, gente. Olha só, eu vou falar. Esse mandamento aqui, preste atenção. O sentido que todos sabem, é claro que aqui Deus está proibindo imagem de escultura com objetivo para adoração, ou se vai adorar. A gente já falou sobre isso aqui. Se alguém vai cultuar o sudário, vai se prostrar para o sudário, rezar para o sudário, fazer devoção ao sudário, qualquer coisa assim, do tipo... Deixa eu só terminar, Mário, calma. Eu deixei você falar um tempão, deixa eu só responder. Se alguma pessoa vai fazer essas coisas que você está falando ao sudário, essa pessoa está completamente errada, mas a culpa é do indivíduo em si. Não é isso não tem nada a ver com a veracidade ou a não veracidade do sudário, entendeu? Você está confundindo as coisas. Uma coisa é a pessoa idolatrar o pano. Essa pessoa está errada. Outra coisa é se o pano em si ele é verdadeiro ou ele é falso. A gente está discutindo aqui se o sudário é uma falsificação medieval ou se é autêntico. É isso que a gente está discutindo aqui. Não farás para ti. Deus não poderia ir contra a sua própria palavra. Mário, já vou repetir a quarta vez que eu vou repetir isso. O mandamento diz, você acabou de falar, não farás para ti. Alguém fez o sudário para si? Gente, eu posso... Eu acho que essa é a questão. É a questão se realmente foi feito.
por alguém, Ninguém né? fez Tipo, o sudário, ninguém fez o sudário, ô Marco. A não ser que, Mário, a não ser que um você falsificador prove, gênio da Idade Média. a não ser que você prove que alguém falsificou, foi lá e pintou o sudário, colocou Gente, alguém, alguma coisa assim. não há prova nem que não falsificou e que porque A gente passou existem. a live inteira mostrando as provas. Passou a live inteira cheia de provas, a evidências. complexidade não prova que foi Deus. Ninguém É isso que eu falei. A complexidade não prova que foi Deus. É isso que eu estou dizendo. Que então, o que você está complexo, argumentando é que foi o diabo que fez o sudário, então. Eu não sei, pode ser a obra, pode ter sido o diabo, pode ter sido uma pessoa com uma obra que nós não conhecemos. Prova isso. Mas vocês mesmo disseram a complexidade. Complexidade que as pessoas não conhecem, que agora que nós estamos conhecendo, existem obras que nós não conhecemos, que vamos conhecer nos nossos dias, mas nós temos que ficar com a Bíblia. Deus jamais iria contra a sua palavra, gente. Mas isso não é contra a palavra, Mário, não é contra a palavra. A não ser que eu repetir aquilo que eu já falei. Se alguém cultuar o pano, tudo bem, aí está contra a palavra. Mas o pano em si, a existência do sudário em si, não é uma coisa que está contra a palavra. Vou dar um exemplo bíblico, outro exemplo. Deus mandou construir a serpente de bronze. Moisés colocou a serpente de bronze, inclusive Jesus colocou como uma tipificação do próprio Cristo lá em João, capítulo 3. Mas, em Ezequiel, quando o povo estava com o objetivo de adorar, Deus mandou destruir. Deus condenou a serpente de bronze que ele tinha mandado fazer. É a mesma coisa. Como é que Deus iria permitir que uma imagem da segunda, do Deus vivo, do Cristo vivo, e para que fomentasse uma idolatria? Eu não acredito. Tá, mas você mesmo admite que Deus mandou fazer, mas aqui você vai estar entrando em contradição, porque é aquilo que eu acabei de falar. Não é para ninguém cultuar, eu acabei de falar, não é para ninguém cultuar a serpente de bronze. Mas quando o objetivo foi para cultuar, Mário, desculpa, eu não te interrompi nenhuma vez quando você está falando. Toda hora que eu tento falar, não dá 5 segundos você me interrompe. Eu vou ter que te mutar se for assim. Deixa eu falar, depois você responde, certo? Eu estou sendo respeitoso com você, e está no meu canal. Vamos lá. Deus mandou, você mesmo falou, Deus mandou fazer a serpente de bronze. Quando o povo passou a cultuar a serpente, vai lá e derruba, certo? Então, isso comprova exatamente aquilo que eu disse. Alguém cultuar, alguém tá colocando o áudio do YouTube aí, por favor, se puder silenciar. Quando alguém cultuar o sudário, essa pessoa está incorrendo pecado. Essa pessoa está errada. E é exatamente o que a gente está argumentando. Agora, o simples fato da existência do sudário, isso daí não é uma coisa errada, Deus não proibiu, até porque, repito, o próprio mandamento vai falar, não farás para ti. Alguém que fala e fez o sudário. E mais, o mandamento fala de imagem de escultura. O sudário nem é escultura. Não é estátua, o sudário. Então você teria que provar várias coisas que não estão no imagem. O texto está lá. Então qualquer não pode fazer um pintor, não pode fazer a pintura, então. Imagem com objetivo que leve à adoração, o texto está dizendo. Mas é isso que eu estou falando, não é para ninguém adorar o sudário, Mário. Eu já falei isso 1000 vezes. Por que você está usando o argumento que é um espantalho? Porque ninguém aqui está adorando o sudário. Isso é um espantalho. Não é espantalho. Eu estou baseando na Bíblia, a não ser que vocês achem que a Bíblia é um espantalho. Não, Mário. Se você achar que a Bíblia é um espantalho, eu realmente não tenho condição de ficar aqui. Agora, se você achar que eu estou me baseando na Bíblia, dizendo que a Bíblia... Mário, mas você está se baseando na Bíblia, só que isso que você está se baseando é uma distorção, porque ninguém aqui está defendendo o tipo de coisa, ninguém aqui está defendendo o tipo de coisa que o texto proíbe. Vamos abrir lá o texto lá em Êxodo 24, só para ver lá, vamos lá. Êxodo 24, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, qualquer coisa no céu, na terra ou debaixo da terra, não te prostrarás diante dele, nem lhe prostrarás culto, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso, etc. Agora, se alguém se prostrar diante do sudário, prestar culto ao sudário, beleza, essa pessoa vai estar completamente errada, vai estar caindo no pecado de idolatria que o texto diz. Agora, eu já falei, ninguém aqui faz isso. Eu acho que alguém no chat aí também, se alguém no chat faz isso, se apresente, né? Porque aparentemente ninguém faz isso. Então, por isso que eu digo que eu ataco o espantalho. O goleiro falou aqui. Mário, se esses livros aí tiver fotos, você está em pecado de idolatria, né? Ele falou, ironizando. Mas é isso que eu falei, não é pecado desde que você não pratique nenhuma adoração, nenhum culto, que nem o texto diz ali. Então, eu acho que, realmente, por mais que você esteja citando a Bíblia, é um espantalho, porque a gente não está defendendo que se faça com o sudário o tipo de coisa que o texto bíblico está proibindo, entende?
Eu estou defendendo, para explicar bem claro que não é um espantalho, eu estou defendendo que se Deus deixou o seu mandamento claro na Bíblia, a mais isso seria vindo de Deus. É isso que eu estou defendendo. Então, eu estou defendendo que isso é uma obra que nós não entendemos, nós não sabemos. Há uma discussão muito grande, inclusive do carbono 14, não foi provado que houve contaminação, não houve prova. A Universidade Ô, de Mário, Oxford, eu consigo refutar esse argumento da contaminação. Você chegou a ler o artigo do Raymond Rogers que ele publicou na Thermochemic Acta sobre a contaminação de 2005? O Banzoli sabe do que eu estou falando. Ele sabe quem que é o Ray Rogers. Então. Os 3 laboratórios? Ele pegou do de Arizona. A amostra de Arizona estava junto com a de Oxford. Então, a amostra grande, que foi dividida para os 3 laboratórios em 88, um deles foi, né, Arizona, lá nos Estados Unidos, que é o laboratório que o Rogers trabalhava. E ele pegou essa amostra, que foi... inclusive, acho que o Banzoli sabe do que eu estou falando, porque tem até um documentário, né, Banzoli, se não me engano, é na Discovery ou na History, que mostra o Rogers lá, analisando no microscópio, no laboratório lá, né, e ele lançou Revisado por Pares em 2005, lá, provando que tinha uma contaminação de algodão medieval com o linho lá do Oriente Médio, que deu essa discrepância na datação. Isso foi confirmado em 2019, no artigo que até o Tângelo, que não está mais aqui, que ele tinha falado, do Tristan Casabianca, que ele publicou lá na Archaeometry, que é um periódico revisado por pares da Oxford, que é um dos 3 laboratórios de 88, que eles se retrataram em 2019, inclusive até passei esse link para o Emerson, não, Emerson, você tem esse link aí, que lá fala dessa contaminação de 2005, entendeu? Então, tipo assim, tem toda uma linha cronológica da contaminação do sudário, Mário. Você tem que, né, pedir ajuda pro Lucas, pro Emerson, que eles vão te orientar mais do que eu. Mário, mais do que eu. Eu vou voltar à questão. Mário, deixa eu só falar rapidinho. Por que um falsificador medieval, já que agora você está trabalhando com essa possibilidade, já que você falou do carbono 14, por que ele se preocuparia em pegar grãos de pólen da Palestina, lá de Turim, de todas as regiões por onde o pano passou, já que isso seria completamente inútil, até inverificável para enganar as pessoas naquela época? Idolatria. Vejam bem, a imagem de Jesus Cristo, como eu falei, nós não sabemos a fonte, nem vocês sabem a fonte. Ô, Mário, mas você sabe que além dos grãos de pólen, tem a aragonita, que é uma espécie de carbonato de estrôncio, que é exclusivo de grutas de Jerusalém, que até o Banzoli colocou no site dele, o Otângelo já falou, são grutas específicas de Jerusalém. A gente não sabe qual gruta, de fato, Jesus foi sepultado, mas é um mineral covalente, químico covalente da composição química, que não é encontrado nem na Jordânia, não é encontrado na Síria, na Turquia, não é encontrado em Israel e em grutas específicas de Jerusalém. Ou seja, essa amostra química ela é muito mais assim, evidenciável do que grão de pólen. Então, ficaria até difícil para o falsificador escolher entre 5, 6 grutas de Jerusalém, pegar esse carbonato de estrôncio, botar lá no joelho, né, Lucas? No calcanhar, no nariz, para depois o cara ir para a Europa, né? Aí, tipo assim, aí passa um século depois, os caras descobrem lá, mas, pô, mas como que o falsificador pegou um carbonato de estrôncio de grutas específicas de Jerusalém? É muito estranho, né? O grãos de pólen, tudo bem, grãos de pólen são polinizados pelo vento, né? Correntes marítimas ali, né? Pode dispersar. Teoricamente até fácil. Agora, como que você vai dispersar um mineral covalente carbonato de estrôncio, que é aragonita, específico de grutas de Jerusalém? Vai ficar muito difícil para o falsificador fazer isso. Ele pode até fazer? Pode. Né? Vamos supor uma situação aqui, sei lá, Cavaleiros Templários, lá na Idade Média, os caras viajaram para Jerusalém para defender lá dos muçulmanos. Vou coletar um pouco de aragonita aqui. Coleta lá, né? Coleta, volta no lombo do cavalo, volta lá para a Europa e depois deixa para o falsificador fazer. Daria muito trabalho, cara. Eu acho assim, muito inviável, né? Mas assim... A complexidade não quer dizer... Você viu, o Gabriel comentou. Esse falsificador era muito dedicado ao objetivo dele. A complexidade não quer dizer que foi Deus. Eu prefiro ficar com a Escritura. Deus jamais iria fomentar
esse tipo de coisa à imagem de Jesus Cristo. Nós temos a Eu sei, Mário, mas a questão não é da complexidade concluir que foi Deus que foi isso. Eu acho que, sim, na minha opinião, isso seria uma falácia de espantalho, porque a gente não está falando se é complexo logo que foi Deus. Não, estamos falando o seguinte, se você pegar evidências bioquímicas que já foram citadas aqui, a questão dos grãos de pólen, a questão da aragonita, do carbonato de estrôncio, que são específicos do Oriente Médio, não é qualquer país do Oriente Médio, é só Israel que tem, a questão também do sangue, que é separado do plasma, que na Idade Média o cara teria... Ó, pra você ver, a centrífuga sanguínea foi inventada no final do século XIX, início do transição do século XIX, século XX. Na Idade Média, os caras sabiam o que era sangue, tudo bem. Só que eles não sabiam a química do sangue e eles não sabiam separar sangue do plasma. E se você for ver no sudário, se você for digitar no sudário de Turim no Google, você vai ver que ao redor ali do buraco onde tem a lança, né, da lança, que os evangelhos descrevem, tem um halo de soro que foi testado por fosforescência ultravioleta, que brilhou, né, e os caras fizeram esse teste em 78, velho, e foi repetido num artigo até que enviei pro Emerson, né, Emerson, de 2023, eles repetiram esse teste com os outros cientistas lá, que deu o mesmo resultado. Eles pegaram o sangue fresco de um cadáver, esperaram o sangue decantar, né, porque o sangue ele é uma mistura coloidal, né, ele se assemelha a uma mistura homogênea, mas se você deixar um tempo em repouso, decanta. O que significa? As hemácias vão para o fundo e o que fica na parte de cima é o plasma, ou soro. Na Bíblia está escrito que é água, né? Perfurou lá Jesus, viu soro e... não falou soro, falou sangue e água, né? Mas o que seria essa água? Os caras lá do Oriente Médio não sabiam que era plasma sanguíneo, então aquilo para eles é como se estivesse jorrando a água de Jesus, entendeu? Agora, o cara na Idade Média saber separar o plasma sanguíneo, que é a água descrita nos evangelhos, das hemácias, e isso ser testado lá em 78 com fosforescência ultravioleta e revisado por pares no artigo que eu mandei pro Emerson, que ele vai mandar no vídeo dele, o cara fazer isso no século 13, 14, 12, sei lá, né, lá na Idade Média, o cara teria que ter um conhecimento muito, né, nessa questão de genial, não, porque assim, a centrífuga sanguínea, qualquer coisa para você separar misturas coloidais, isso é coisa lá do século XIX, século XX, que foi a época onde a química, né, se você vê lá Louis Pasteur, todos aqueles químicos famosos do século XIX, tudo começou ali, velho. Então, tipo assim, você teria que ter um hiato ali de 500, 600 anos pro cara desenvolver uma tecnologia de separação do soro, entendeu? Do sangue. É um negócio assim, que, igual você falou, a complexidade, tudo bem, não é que a complexidade leva para Deus. Se a gente reunir todas as evidências anatômicas, patológicas, forenses, tudo que foi discutido aqui, a questão da imagem em si, que já é muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, tudo bem que podem falsificar. Se você junta tudo isso e bota hoje, velho, aí pra você imaginar um falsificador disso na Idade Média, tipo assim, aí é questão de probabilidade, igual o Otângelo tinha falado, né? Se eu tiver que chutar a probabilidade do cara falsificar, entendeu? Aí, assim, é questão de fé, de você ter fé de que haja um falsificador na Idade Média para ter que fazer tudo isso e bugar a cabeça de todo mundo, bugar a cabeça da galera, que do século XXI, né, a questão do Luigi Garlacelli, que é o falsificador mais famoso do sudário, que ele mesmo admitiu, o Luigi Garlacelli, né, Banzoli, não sei se é assim que pronuncia, ele admitiu que ele não conseguiu fazer o 3D. Ele falou assim, ó, eu botei no renderizador lá, não deu o 3D. Tem outros falsificadores aí que eu posso citar o nome de vários, eu fiquei anos pesquisando o nome dos falsificadores. Andy Wilson, ele tem um site lá que chama shadowshrouds.com. Ele admitiu que ele não conseguiu negativo fotográfico. O que ele fez? O que ele falou? Eu pintei em placas de vidro, botei no forno, né, para a tinta ficar seca, para não dar aquela impressão de pincelada, para disfarçar a pincelada. Só que ele admitiu que ele não conseguiu o negativo da fotografia, que o negativo dele foi pintado. Então, assim, tem falsificadores honestos que admitem, ó, não consegui. Que nem o Moraes lá, o Alexandre de Moraes lá do Brasileiro aí, que diz que refutou. Ele falou que o sudário não tem distorção. É verdade, o sudário não tem distorções. Porque o experimento que o perito brasileiro Moraes fez, ele colocou um pano em contato direto com o sudário, deu uma imagem distorcida, tem vídeo dele no YouTube renderizando, e a renderização dele não deu igual ao do sudário. Ou seja, você veja, ele está em 2023 e o cara admitiu, ó, o sudário não tem distorção, de fato não tem. Só que ele concluiu na cabeça dele que pelo fato do sudário não ter distorção, enquanto a experiência do Moraes deu distorção, ele concluiu que o corpo não poderia estar em contato com o pano. Só que tem um detalhe, que até o Otângelo já disse aqui, a imagem ela não foi formada por contato, a imagem do sudário está nas fibras superiores, que o Otângelo já cansou de falar, as fibrilas. Teve uma penetração de 200 a 500 nanômetros
de penetração de profundidade. Mas isso aí foi publicado lá em 81. Então, tipo assim, pro cara ter que imaginar tudo isso, e até esse Moraes, o perito brasileiro, ele admitiu que ele não conseguiu reproduzir as mesmas características, mas ele acredita que é pintura. Só que por que também não é pintura? Porque no vídeo que eu tenho, né, Emerson, que eu te mandei aí, a gente pode até reproduzir o vídeo aqui se o Banzoli deixar, um vídeo rápido, até as pinturas também geraram distorções na renderização 3D. Pinturas, esculturas, coisas à mão, óxido de ferro, tudo ficou distorcido. Então, assim, cara, ninguém sabe de fato como que aquela imagem foi parar, entendeu? Mas, assim, eu não tô falando que foi Deus, eu não tô falando que o Sudari é 100% autêntico, a questão não é essa, né? Eu não tô falando, a complexidade leva a Deus, não é isso. Estamos falando que se a gente reunir todas as evidências bioquímicas, físicas, patológicas, fizer um estudo muito aprofundado, ler mais de 200 artigos revisados por pares, até a Nature, que é uma das revistas mais famosas que os céticos adoram citar, ela tem artigos favoráveis ao Sudário, mas tem contra, tem os dois. Então, assim, se você tiver a mente aberta, se você entra no site lá, www.shroud, né, shroud.com, você vai ver uma porrada de artigo científico. Lá tem argumentos favoráveis à autenticidade, como também tem argumentos contra. Quais são os argumentos contra? Carbono 14 de 88, a questão aí que o Otângelo falou de uns falsificadores falaram que refutaram, mas não refutaram tudo, só algumas coisas. Existem argumentos ali, né? São favoráveis ou não, mas o argumento contra mais poderoso é o teste de carbono 14, que a gente já conseguiu provar que foi refutado em 2005 e em 2019, mano. Você vai ter que ler os artigos. Não provou. Estou falando com você que provou. provou. Os laboratórios não foram provados. Mas você leu os artigos? Você leu o artigo do Raymond Rhodes em 2005? Manda para mim o que foi provado que houve contaminação. Os 3 lá. Não, eu vou te provar. Não, então faz o seguinte, eu te mando o artigo e te mando o artigo do Casa Bianca comprovando. A retratação do laboratório de Oxford. Eu vou te mandar, não se preocupe não. Tá. Agora, eu queria falar mais outra coisa importante. Ô, Mário, peraí, antes de falar, deixa eu só falar um ponto, que isso aqui talvez seja o ponto que você vai entender. Você fala o seguinte, que eu não estou nem querendo defender que o Sudário seja real ou não, porque, tipo assim, sendo real ou não, para mim não faz diferença, porque minha fé tá em Jesus. Então, tipo assim, se não existir, eu continuo crendo. Se existir, é irrelevante para mim, eu continuo crendo pela Escritura. Mas a questão é a seguinte, você falou que Deus não deixaria o Sudário, não deixaria uma imagem ser produzida assim. Olha, eu discordo de você nisso, pelo seguinte, se você for até ver, os fósseis de dinossauros, quantos existem, por exemplo? E quantas pessoas não ficaram céticas ou até perderam a fé por conta disso? Porém, existe eles. E Deus não está preocupado em, tipo assim, apagar seus rastros, por assim dizer. Se tiver, por exemplo, se o povo passou por um tal lugar, ele não está preocupado em provar que aquele povo teve por aquele lugar, mas também não está preocupado em apagar os rastros. Ele não está preocupado com isso. Aí você fala, mas os fósseis... Aí alguém pode me falar, mas os fósseis tiveram esse problema todo e tem os fósseis aí. Então, como é que vamos provar o criacionismo? Mas tem fóssil de 50% dos animais vivos hoje tem fósseis. O Brumadinho mesmo vai ter fóssil de ser humano. Então, esse argumento de que Deus não deixaria isso acontecer não me parece muito lógico, porque Deus não está tão preocupado assim com isso, porque ele tem estrutura, ele não está esperando que a gente creia nele por causa de um sudário, no caso, eu procurar outra palavra. Ele está querendo que a gente crê nele pelo testemunho do evangelho, no caso. E eu acho que ele não está preocupado se a pessoa vai olhar isso e pensar assim, nossa, isso aqui é vou guardar para mim, vou adorar. Porque se a pessoa for adorar, se a pessoa tiver um espírito idólatra, ela já vai idolatrar qualquer coisa pela própria natureza. Então, tipo assim, a intenção de Deus nesse processo não está em nem exibir, nem acobertar os seus passos. Está só em fazer o vento sobra onde quer. E se a gente
dá a sorte de achar alguma coisa ou não, aí é conosco, mas nossa fé não deve ser baseada nisso, deve ser baseada na palavra. Eu acredito sim que o sudário é real e eu não vejo problema algum na questão de idolatria ou que ele poderia afetar a fé de alguém. Pelo contrário, como vocês comentaram, eu acredito que ele seja um apoio à nossa fé, né? Porque seria uma comprovação arqueológica sobre um relato bíblico, sobre um acontecimento bíblico, e sim, o sudário é representado na Bíblia, no momento lá das falas sobre o pano, né, que estava no túmulo de Jesus. E no artigo que o Lucas criou, ele coloca lá todas as refutações que a maioria do pessoal utiliza, né, para dizer que o sudário é falso. E ele pega ponto por ponto, cada uma, inclusive a historicidade do sudário, pois ele não era chamado de sudário até então, né? A partir de um momento ele tinha um outro nome, eu não lembro se era Mandillion. Mandillion, exatamente. O sudário, ele sendo sendo real e sendo uma prova da existência de Jesus, né? E não só da existência, como da morte e ressurreição dele, eu não vejo problema algum em ele ser utilizado para basear a nossa fé, porque no próprio texto bíblico é dito para a gente dar razão da nossa fé. Nossa fé não tem que ser um fideísmo, né? Ele tem que ser uma fé baseada em razão, racional. E eu acredito que isso sustenta, como, por exemplo, as provas do dilúvio, né, da Arca de Noé, as provas do Êxodo, as provas outras provas, né, arqueológicas que a gente tem. Inclusive, o Lucas tem um outro artigo falando sobre o peixe lá de Jonas. Então, tem vários pontos que a gente consegue levantar historicamente, arqueologicamente, e também utilizando outras áreas da ciência para sustentar a nossa fé. E isso não deve ser levado como uma idolatria, entendeu? Porque a questão de idolatria, eu não acredito que pelo fato da gente ter comprovações arqueológicas, a gente tem que, ou isso poder causar uma idolatria, a gente tem que evitar fazer esses estudos, porque senão a gente não caminha para frente e consegue defender nossa fé e bater de frente com o pessoal, por exemplo, os ateus ou o pessoal que é de outras religiões, para comprovar a historicidade e a relevância do cristianismo, entendeu? Então, esse é o ponto que eu queria colocar aqui, trazer, e também representar uma galera que provavelmente aí eu acredito que vai assistir o vídeo ou esteja aí já assistindo a live, para que sim, a gente pode, sem problema algum, pessoal, como cristão, como crente, como protestante ou até mesmo católico, crer na relevância do sudário, né, para a nossa fé, sem idolatrar o artefato em si, entendeu? A gente não precisa... Muito bom seu comentário. Posso comentar? Só rapidinho, só para eu tenho o Eric que entrou aqui, eu tentei colocar aí na conversa. Eu queria comentar o que ele falou. Aqui, senão vai trazer mais debate entre vocês. Só o Eric fala antes, aí já passo a palavra para você. Mas eu gostei bastante do comentário aí do Gustavo, que é exatamente isso, que a Bíblia está cheia de provas arqueológicas e praticamente todo objeto arqueológico poderia ser classificado como uma imagem no sentido. E nem por isso a gente vai cultuar, adorar. E apenas eles provam, ajudam a corroborar verdades da fé cristã. Né? A mesma coisa eu penso em relação ao sudário. Inclusive, eu, quando comecei a estudar o sudário, eu era extremamente cético também. Né? Eu também, Lucas. Eu era assim também. Eu era que nem você. Exato. Eu também. As evidências que me convenceram. Fala, Eric, você está aqui? Você consegue ouvir a gente? Tô aqui. Eu vim fazer uma pergunta pro Mário, tá me ouvindo, Mário? Estou. Vim responder, na verdade. Ele falou que o sudário é falso porque Jesus foi crucificado nos pus, e ele fala que Jesus mostrou as mãos, né, as palmas para Tomé. Só que o texto fala que Jesus mostrou as mãos para Tomé, e não a palma. Não está lá falando que ele mostrou a palma. Mãos. Não, ele mostrou a mão. É a mesma coisa. Ô, Mário, mas você concorda comigo que o pulso faz parte da mão? É uma junção, né? Você acha que o
Pulso não faz Então, parte da é a mão. mesma coisa. No mesmo verso, mesma no coisa mesmo que verso, agora vocês machucar. eu tenho que responder. Ele perguntou para mim. No vamos mesmo lá. verso, Então, é a do mesma verso coisa que eu 25. machucar o dedo. Vamos supor que eu machuquei o Peraí, dedão no do pé. mesmo verso, Eu vou posso falar, falar? olha aqui o meu pé. Você perguntou, você tem que me ouvir agora. No mesmo Não, verso, a eu palavra só estou grega, terminando. a palavra Deixa grega só, olha, deixa só o Mário responder, daí você já complementa daí. Vai, fala Mário. Ok, beleza. posso falar? No mesmo verso, ré, palavra grega, o mesmo verso, quando eu vi, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão, mesma palavra grega, no seu lado, de modo algum acreditaria. Ele não falou de colocar o pulso, está falando de colocar a mão, o dedo, ele Mas aí tem um problema, porque os romanos não crucificavam na palma da mão. A palma da mão não aguenta o peso do corpo. prova arqueológica. Mário, arqueológica. você é professor de grego também, não é? Sou. Tem alguma palavra específica no grego bíblico, não do moderno, no grego bíblico, para pulso? Não, porque não tem no léxico do Novo Testamento. Então, se não tem, qual que eles iriam usar? Qual que eles iriam usar? Iriam usar a palavra para mão. Eles teriam que usar a palavra que existe. Também não tem para nariz. Não tem para. É isso que a gente está falando. É isso que a gente está falando. Eles como o Lucas mesmo. Na ausência de uma palavra específica para punho, porque o grego koiné, ele era muito limitado, ele tinha muito menos palavras do que tem o grego moderno, os idiomas modernos de hoje. Sim, é como o Lucas comentou em outro momento sobre a mão na bola, né, do futebol. Quando você fala, foi na mão, foi no braço, mas é uma palavra que ela é genérica ali, ela representa uma parte maior. É a mesma coisa machucar olha, o dedo do pé. não tem. Peraí, se vocês encontrarem no Novo Testamento uma única vez que a palavra rei não seja mãos, ali no próprio texto, porque senão, Mário, olha o problema que você está se metendo, porque se realmente o texto está falando que Jesus foi crucificado na palma da mão, então o próprio evangelho é falso, porque tanto a arqueologia quanto a ciência já comprovaram que eles não eram crucificados na palma da mão. Tem comprovação. Você vai estar refutando o próprio cristianismo. Ô Mário, a gente tem evidências arqueológicas de ossadas crucificadas nas junções. Olha, diziam isso, que não tinha crucificação por punho, mas acharam. Há comprovação. Por punho, não pela palma da mão. Não pela palma da mão. Desculpa, na palma da mão. Pega na mentira. Pega na mentira. O rabo dela pisa em cima, bate nela. Pega na mentira. Estou dizendo, na palma da mão. Acharam uma criança, um jovem. Me mostra o artigo científico que diz isso. Eu posso mostrar, não tenho aqui. Não é artigo. Uma criança, e não um homem adulto de 36 não, criança anos. Não, um jovem. Né? Ok, Mário. Do mesmo jeito, tudo bem, do mesmo jeito que a gente tem arqueologia para crucificação pelas mãos, nós temos também arqueologia de crucificação pelos pulsos, temos os dois, entendeu? Só que a gente tem bem mais arqueologia do pulso do que... Deixa eu só comentar, Mário, já foi provado que o corpo humano de um adulto não suporta, a palma da mão não suporta o peso do corpo, e cairia da cruz se tivesse... Acaba rasgando, rasga a mão. Por isso que a crucificação era... Eles se admiraram porque Jesus... Eles se admiraram que Jesus já estava morto, porque tinha o relato dos pés, eles tinham que segurar, né, com as cordas e a mão, e os pés, o texto deixa claro. Mas eu só queria falar... Eles seguraram as mãos com cordas? É isso que você está falando? Porque, sim, teria que ser com cordas também. Onde está isso no texto? Não tem, mas isso é uma coisa... Não, ele já provou. Ele tinha que se virar. Ele falou que não existe palavra no grego para pulso. Ele falou que é mão. Então, quando é a mesma coisa eu machucar o dedo do meu pé. Às vezes eu vou falar, mãe, olha aqui o meu pé, eu machuquei meu pé. Qual é o problema disso? Jesus mostrou a mão. Mas mão, meu querido, está escrito lá, quando você a mão do seu lado, a mão do seu lado. Mesma palavra, mesmo contexto. Agora deixa eu responder. Mário, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Independentemente de ser palma da mão ou de ser pulso, você não acha surpreendente que
o cara, vamos supor que vocês falam que é um falsificador medieval, né? Você não necessariamente, que você diz que pode ser demônio, você não está decidido qual a tese que você segue. Mas como é que alguém na Idade Média iria adivinhar que eles eram crucificados pelo pulso naquela época, sendo que toda a iconografia antiga de Jesus, eles sempre tratavam crucificado na palma da mão? Quer dizer, não é muito surpreendente que um falsificador fosse fugir de toda a regra daquela época para adivinhar uma coisa que só a gente, nos dias de hoje, sabe. Como eu falei para vocês, muitas pessoas diziam que Jesus era crucificado no pulso. Foi depois, e eles não levavam em conta o que o texto diz. Foi depois de descobrirem que houve uma crucificação na palma da mão, por causa de um prego na palma da mão, que eles disseram. Ele usa 2 argumentos, né? Ele primeiro fala, não sei se foi o primeiro ou o segundo, mas ele primeiro fala que o sudário não é real. Aí, se é provado que ele é real, né, não é uma falsificação, ele fala que é demoníaco. Ou seja, ele se blinda. Ou seja, nenhuma das opções pode ser de Deus. O Lucas Banzoli, o Otângelo provou para ele que não vai contra as escrituras e ele não está aceitando. Eu queria perguntar não provou para mim, não. Não, peraí. Se isso é um plano, vamos supor que é um plano de Satanás, né, o sudário. Por que Satanás iria criar um plano que vai totalmente de acordo com as escrituras? Os ateus não conseguem refutar, porque estamos partindo, né, da ideia que, ok, foi provado. Por que o diabo criou um plano que iria aumentar a fé das pessoas? Porque muita gente se converteu por conta do Santo Sudário, inclusive cientistas ateus. E aí? Eu conheço pessoas... Que diabo é esse? Posso responder? Pode. Veja bem, eu coloquei que eu falei, talvez você não estava, que complexidade não significa, não é prova que foi origem de Deus. Que existe, pode ter sido algo, uma obra que nós não conhecemos, entendo a complexidade, e pode ter sido também um maligno. Não, você está tornando impossível, infalciável o seu argumento, porque ou é demônio ou é falso, só que você não prova que é falso e também é demônio. Eu fico imaginando Satanás, porque ele fala que é um plano de Satanás. Eu fico imaginando Satanás lendo a Bíblia, aí tá lá falando que Jesus foi enrolado num pano, e ele ressuscitou, né, e o pano ficou lá. Fico imaginando Satanás criando, né, um pano sobrenatural, impossível da ciência explicar, que aumenta a fé dos cristãos, que converte ateus. Cara, que Satanás é esse? Obrigado, Satanás. O sudário é apenas mais uma prova que corrobora a ressurreição de Jesus, como várias outras. O William Lane Craig, por exemplo, eu não sei se ele acredita no sudário, talvez não, nunca vi ele falar a respeito. Mas ele tem várias provas que ele vai falar da ressurreição de Jesus, provas lógicas, históricas e tudo mais. Por que o sudário não pode ser mais uma linha de prova através da ciência? A gente tem a arqueologia inteira que já fez várias escavações que comprovaram inúmeros pontos da veracidade da Bíblia, mas quando chega no sudário ele não pode. Né? Por quê? Eu realmente não entendi isso. Aí ele dá o argumento de que mas o mandamento fala para não fazer imagem. Eu dei 2 refutações para isso. E ele não refutou nenhuma delas. Ficava repetindo a argumentação dele em círculo, né? Como um loop infinito. Eu falei, primeiro, o texto diz, não farás para ti imagem. Eu perguntei, alguém fez o sudário? A não ser que fosse uma falsificação. Ele próprio não conseguiu provar isso, porque já foi mais que provado aqui, o próprio Marco aqui mostrou inúmeras provas de que realmente não tem falsificação nenhuma. Então, ninguém fez o sudário para si. E segundo, o texto fala de cultuar, né? Prestar culto, invocar, tudo mais. Ninguém faz isso com o sudário. E sem falar que o sudário não é um ídolo, né? Um santo, é a imagem do próprio Senhor Jesus que foi grafada ali, né? Depois da ressurreição. Então, para mim, está muito claro que não tem nada que os argumentos dele, como eu falei, eram todos eles argumentos circulares, né, que não provam nada. Para mim é mais uma linha que corrobora a Bíblia. Aí depois que a gente citou isso, aí ele deu o argumento, não, mas a gente não tem que ficar aí com a arqueologia, a gente tem que crer na Bíblia porque a Bíblia diz, porque sim, né, porque por isso que o pessoal fez a brincadeira que era o Robson 3.0, 4.0, porque ele deu o circular e infalciável, né? Exato, ele deu o argumento do confia, né? Só que assim, a gente tem ele mesmo, por isso que eu apontei a contradição, né? Porque ele mesmo tem um livro do DI, provando o DI, e isso é ótimo, eu super apoio o trabalho dele, mas eu aposto que nesse livro ele não usa só a Bíblia. A Bíblia diz que Deus existe. Pronto, tá aprovado. Fim do livro. Vou colocar o comentário do Eric aqui, ele fez o comentário perfeito, mas é simples, é só não idolatrar o sudário.
aí vai falar que foi Satanás que criou. Mas aí eu pergunto, Deus criou os animais? Sim, e muitas pessoas idolatram os animais. Não apenas isso, né? Deus criou o sol e ao longo da história não teve nenhum elemento que fosse mais adorado, idolatrado como Deus principal de tudo que é tipo de paganismo aí do que o sol. Né? E nem por isso a gente vai falar que o sol não existe, vamos tentar negar, o sol é um demônio disfarçado. Exatamente. Então é um argumento bem falacioso. Tem mais alguém que comentou? Deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu ver se eu acho comentário aqui, o Ralph. A fé tem que estar fundamentada na palavra, mas o amigo aí, falando do Mário, precisa de escavações, teste de carbono 14, etc., para defender o criacionismo. Exatamente isso, ou seja, para defender o criacionismo, ele faz uso de evidências, mesmo que ele não precise, teoricamente, dessas evidências para defender, porque está na Bíblia. Agora, para defender a ressurreição de Jesus, aí não pode usar evidências, aí tem que ser só o texto em si. Né? Então é meio complicado isso. Né? O Rafael, ele comentou, ainda quero a prova da criança que foi crucificada na mão e não no pulso, porque já estou procurando até agora nada. É exatamente isso. Ele falou que tinha, eu estou bem curioso, porque eu nunca ouvi falar que tem, e ele não falou nada. Ele falou, é uma criança. Daí a gente falou, tá, mas se é uma criança, então isso não prova nada, porque o argumento nosso aqui não teria peso, né? Rasgaria se fosse um adulto, né? Ele falou, não é uma criança, do nada a criança virou um jovem. Né? Aí não me entende também. Não, era um adulto daqui a pouco. Daqui a pouco vai falar que é um velho, sei lá, né? Enfim. O diabo já não poderia fazer 1 milhão de objetos aí, se ele quisesse, para eles idolatrarem. Por que ele iria fazer justamente um que prova a ressurreição de Jesus para tirar um monte de gente de ateísmo para converter essas pessoas? Entende? Ele já tem aí milhares, sei lá, milhões quase de... Tem outros detalhes. Né? Ele vai fazer justamente um que dá um tiro no pé dele mesmo.